começar mais um mês de organização usando o Bullet Journal. Esse método de organização que eu amo. E para a capa de abril, eu decidi fazer algo inspirado no movimento de arte moderna dadaísta, já que no vídeo anterior a esse aqui do canal, eu contei para vocês um pouco sobre a história do dadaísmo. E que vale super a pena assistir, viu? Pra quem ainda não assistiu. Bom, galera, eu comecei fazendo um mini calendário, como sempre, porque eu não gosto de fazer aqueles calendários que ocupam a página toda, porque por mais que ocupe a página toda, eu acho que o espaço para escrever fica ruim. E depois eu desenhei um rascunho da polêmica obra A Fonte de Duchamp, que eu vou usar para escrever dentro dela as coisas que eu tenho para fazer no mês. Então, eu prefiro fazer a página de planejamento mensal dessa forma, com um mini calendário, e aí eu vou e separo um espaço para escrever as coisas que eu tenho para fazer no mês. Eu espero que meu cérebro não leve isso para o meu inconsciente e que meu mês não seja uma merda por eu estar despejando minhas tarefas em um urinol. Por favor, cérebro, tá decretado, isso aí é só uma brincadeira. Com o rascunho dessa primeira página pronta, eu fui pegar uma caixa que eu separei especialmente para guardar todos os materiais, que eu também separei especialmente só para usar no Bullet. E aí eu fui procurar recortes aleatórios para fazer uma colagem, porque como nós vimos no vídeo sobre a história do dadaísmo, colagem é uma forma de expressão bastante usada no movimento. Então, claro que não podia faltar. E aí, eu encontrei um recorte de um vaso sanitário. E quando eu vi esse vaso, eu pensei, é o par perfeito para o mictório. Mas eu decidi que não ia usar nessa primeira página, então eu reservei o vaso. E queria mandar mais um recado para meu cérebro, para ele entender que tudo isso aqui é uma brincadeira. Eu não estou dizendo que quero que meu mês seja uma merda, beleza? Estamos combinados? E então, galera, mais uma vez, para quem assistiu o vídeo anterior, sabe muito bem o que é que eu estou fazendo aí nesse momento. Um poema dadaísta, ou seja, eu peguei um artigo qualquer de uma revista, recortei as palavras, coloquei tudo dentro de um saco, balancei esse saco e fui tirando as palavras de uma a uma e colando na página na ordem que saísse, e é isso aí. Esse saco que vocês estão vendo é do meu antigo coletor menstrual, beleza? Eu acho importante deixar avisado que eu não guardo mais coletor nenhum aí dentro. Bom, gente, eu achava que ia dar pra ler no vídeo as palavras que eu tô colocando, mas as letras são muito pequenas e eu não vou estar lendo aqui pra vocês porque não faz sentido. Agora, uma observação sobre isso é que eu acho que é bem legal para a galera perfeccionista para fazer e tentar se desprender um pouco do controle e só fazer, sabe? Sem esperar nada grandioso do resultado. Algo que pode ser feito também é usar imagens ao invés de palavras. Então, colocar as imagens dentro do saco, né? E depois ir tirando uma a uma e colando aleatoriamente na ordem que sair. Eu não fiz isso com as imagens que eu separei, porque na hora eu tinha em mente de fazer só o poema e pensei que eu poderia substituir as palavras por imagens só depois. Dentro do artigo que eu separei da revista, tinha uma pergunta que eu não quis mudar a ordem das palavras e colei ela do jeito que estava. Só que não dá pra ver porque, infelizmente, o enquadramento cortou a parte da página que eu colei a pergunta. A pergunta é: por que é que existe alguma coisa em vez de nada? Se alguém souber a resposta dessa pergunta, por favor, deixar nos comentários. E eu vou considerar que você é um alienígena por saber essa resposta, mas tudo bem.
Com a colagem concluída, com o poema concluído também, eu fui cobrir com caneta o rascunho que eu tinha feito. Eu tô usando caneta Unipin e depois eu decidi escrever um dá ali na página do poema para fazer mais uma referência ao nome do movimento que está inspirando essa página de Bullet Journal. E aí, gente, depois eu só acrescentei alguns detalhes coloridos, fiz alguns traços em volta da pergunta e depois eu colei um relógio em cima desses traços só porque sim. E eu estou amando fazer esse bullet journal inspirado em um movimento artístico, o que me deu muita vontade de fazer aí nos próximos meses outras capas mensais inspiradas em outros movimentos. Bom, galera, passando para a segunda página, eu decidi dessa vez fazer algo bem simples mesmo. Então, eu apenas desenhei o formato de um retângulo para colocar as ideias de vídeo aqui para o YouTube. E embaixo eu desenhei uma bandeirola. Eu decidi que esse mês eu vou fazer uma animação simples de alguns poucos segundos. Então eu desenhei essa bandeirola para colocar as etapas que eu preciso fazer da animação e indo dando check à medida que eu for finalizando. Na página ao lado eu só colei a imagem do vaso que eu tinha reservado, botei um olho no meio do vaso, bem aleatório, né? E fiz algumas letras espalhadas pela página. Sobre o planejamento semanal, galera, eu não gravei o processo porque eu já gravei algumas vezes e eu sempre faço exatamente a mesma coisa o ano inteiro. Então, o meu bullet, ele tem de diferente apenas essas primeiras páginas de planejamento mensal, porque o planejamento semanal é sempre a mesma coisa. Eu faço o seguinte, eu divido a folha pela metade, na parte de baixo eu divido em 6 blocos, onde esses 6 blocos são os dias da semana. Aí, na parte de cima, em uma das folhas eu faço um bloco grandão só para escrever tudo que eu tenho para fazer na semana. E na outra folha eu faço um Habit Tracker e faço também 2 blocos. Um para escrever qual a prioridade daquela semana e o outro para escrever o que é que eu tenho para fazer para o próximo vídeo que vai sair aqui do canal.